Por exemplo, a gente tem, né, o núcleo de amizade até hoje, eu tenho 43 anos. Quando eu entrei, eu tinha 15, 14. Talvez, entre 13 e 14 anos. E, e a gente é amigo até hoje, né? Quase todos nós daquele núcleo fechado, a gente é amigo até hoje, se frequenta, os filhos se conhecem, viaja junto, sai junto, conversa. E, e se você pensar, faz muito tempo. Cada um fez uma coisa da vida, cada um guardou aquilo da orquestra para si e fica, né? E tá, eu sempre falo da orquestra com muita saudade, com muito prazer de ter participado daquilo. Eu conheci a orquestra em 1991. A nossa família, e eu já vou começar dizendo isso, que é difícil falar em primeira pessoa porque o Davi é meu irmão e porque tem outras pessoas da família que participaram da orquestra. Meu tio, Zé Godoy, entrou na orquestra, acho que em 91, quando ele era no Sesc, certo? Daí, não sei se o Davi entrou primeiro ou a Taíra entrou primeiro, minha prima e o meu irmão. E a gente é de família meio cultural, né? Meu tio sempre tocou violão, minha mãe cantava. Meu avô era da arte também, o velho Geraldo. Mas eu acho que de casa eu era o que tinha menos contato com música, né? E aí você começou a tocar, e você é o cara que tocava tudo, né? Desde moleque, tocava flauta, tocava piano, tocava não sei o quê, e a gente não tocava nada, eu e o Marcão. Mas aí eu lembro de quando você começou a tocar na orquestra, e acho que era 92, eu lembro de você deixar a viola em cima da mesa, que era aquela primeira xadrezinha que você teve. Em cima da mesa não, em cima da cama. E chegava da escola, a viola estava em cima da cama, porque você treinava o dia inteiro, você deve lembrar disso aí. E aí eu pegava e, pô, legal, viola, né? Pô, legal, viola. E é engraçado porque hoje eu arranho o violão ali, né? Mas o meu instrumento primeiro é a viola. E é até estranho porque eu tenho dificuldade de guardar coisas no violão, porque a viola parece que é o meu primeiro instrumento. Porque eu aprendi a tocar viola porque ela ficava em cima da cama. E aí eu acho que o dia que você viu que eu tinha tava um interesse ali de aprender alguma coisinha, eu lembro até hoje que você me passou a famosa escala de Mi, né? Pra gente começar a solar. E eu, ó, essa e essa. E aí já me passou uma ou duas músicas ali. Eu falei, ó, com essa escala você toca isso. Aí eu, né, mão dura, aquela coisa. E aí fui começando a pegar gosto, começando a pegar gosto. Aí, aquela história que eu já, né, você vê que todo mundo acaba contando de o ambiente da orquestra que a gente visitava, né? A gente ia assistir as peças, assistir os concertos no Teatro Municipal e, e era muito legal, né, cara? Eu costumo dizer que a orquestra, ela teve um momentum, assim, agregador que durou muitos anos, né? Mas eu acho que aquele começo ali no meados dos anos 90 foi uma agregação de gente muito legal de uma vez, de lugares muito distintos e uma gente muito da nossa idade interessada nisso, né? E aí eu comecei a ficar com essa vontade também. Eram dois motivos, né? Era o primeiro motivo de estar aprendendo a tocar viola, porque você estava me ensinando, e você acha que depois de um tempo você começou a dar aula de viola, então ficava mais fácil aprender. E depois porque a gente conheceu todas as pessoas que, né, você já vê 3, 4 falando durante as gravações, que a gente foi ficando amigo, né? E acabava que a gente ficava amigo antes de entrar na orquestra, o que estimulava a gente a entrar na orquestra. E o Braz, eu acho que tinha essa ideia de fazer uma orquestra que englobasse pessoas de todas as idades e tal. E aí eu entrei na orquestra em eu acho que é meados de 94, pelo que eu me lembro. Mas nunca fui da música, nunca estudei música a fundo e sempre gostei de música por conta da gente ter crescido ouvindo música o tempo todo, né? Tanto a mãe quanto o pai sempre estimularam isso na gente. E aí fui ficando, fiquei, eu acho, até 2001, 2000, alguma coisa assim. Era ótima. Cara, era muito louco, cara, era muito louco, porque era um choque geracional absoluto, né? No começo não era tão problemático, porque a gente era muito jovem, muito novinho, né? E a gente ainda guardava aquela inocência da infância, que é esse momento ali da transição para a adolescência. No começo era tudo muito menor, né? A orquestra era menor, tinha menos gente, a gente não era tão adolescente, a gente ainda era de criança para adolescente, de repente a gente era os adolescentes velhos e tinha crianças mais novas.
E é engraçado isso, porque a criançada mais nova eu acho que ralava menos com a gente do que os velhos, né? Do que os senhores. Porque a molecada mais nova queria estar com a gente. O problema era despistá-las, por exemplo, depois que a gente terminava de tocar e queria dar um rolê. E a gente tinha essa coisa do direito ao rolê. E isso é uma coisa que tem que ser pontuada, eu não vi ninguém falar ainda, que era assim, mano, a gente segurava a orquestra de viola na unha, né? E era isso, porque a gente era sangue nos olhos, a gente tava afim de tocar, e aí tinha uma galera que tocava muito, né? Então, o Julinho, o Tiagão, o Laerte, a Regina, eu, a Taíra, que era uma galera mais, né, que gostava do solo e segurava a orquestra. E a única coisa que a gente exigia em troca era, terminou a apresentação, a gente quer pelo menos uma horinha e meia pra dar uma volta, pra dar um rolê, porque em geral, quando a gente tocava em festas assim, em coisas muito, muito ruins, a gente, ok, vambora. Mas tinha vezes, a gente conheceu o sul de Minas inteiro. Eu acho que a gente foi numas, sei lá, 70 cidades no sul de Minas. E a gente tocava em festão, né, cara? A gente tocava em festa, às vezes para 30 pessoas assistir, às vezes para 5.000 pessoas assistir. E a gente queria depois sair e tomar um guaraná, um iogurte, né? E dar um miguezinho, né, de vez em quando. Mesmo que não fosse para acontecer nada, a gente estava no palco. As pessoas, os senhores não entendiam isso. A gente estava no palco e lá no palco a gente já estava aqui, ó, tocando e tinha, né, aquelas menininhas e as menininhas olhando os menininhos lá embaixo e a gente já, pô, tá legal aqui hoje. E aí quando saía, já saía, né, pô, vamos tomar um iogurte, né? E a gente tinha essa liberdade que era isso que todo mundo meio que prezava. Era assim, a gente estava sem pai, sem mãe. Ao mesmo tempo, ninguém era zoeiro, ninguém saía para arrebentar e destruir tudo, mas a gente queria sair, a gente saía de galera, e os senhores queriam ir embora, porque às vezes a gente terminava de tocar, era 10 horas, era 11 horas, e os caras queriam voltar para casa, porque às vezes não era para dormir no lugar, né? E aí, sei lá, tinha 3 horas de viagem de volta, e a gente falava, não, agora, pô, agora a gente quer ficar, né? E aí, para mim, na minha cabeça, o que eu tenho mais guardado na minha cabeça é, com todo respeito ao seu Oswaldo, que eu amo muito, eu acho, né, era a figura, ele e o Zé Mira e o Rialcim é o seu Oswaldo, e o Junqueira, pra mim, são os 3 que marcaram muito aquela fase. Eu lembro do seu Oswaldo com a cabecinha pra fora no ônibus, você lembra disso? Batia a mãozinha assim no ônibus, falava, vambora, turma, vambora! E os velhos tudo com a cara fechada e a gente, porra, a gente voando, a gente tava voando. Imagina, 16 anos, tá voando. E vambora, a gente, puta, vambora, então vambora. Mas fora isso, cantava junto, Ronaldo cantava com o seu Oswaldo, a gente tinha a coisa apesar do choque geracional, né, da idade e do choque geracional cultural, que também chega uma hora que começa a bater muito forte, que é a questão do dia pra noite, todos nós viramos roqueiro. E aí, eu com Pink Floyd, o outro com Led Zeppelin, o outro com não sei o quê, e Nirvana, e rock and roll, Almir Sater e Roberto Corrêa. Então o nosso nicho de viola não era a viola raiz, né? Eu nunca ouvi viola raiz. Eu sei, vão achar um absurdo, mas viola pra mim veio por conta de você, do meu tio, da orquestra, e daí nossos ídolos eram Almir Sater, Roberto Corrêa, o Paulinho, Paulo Freire, Ivan Vilela, o Pereira, que a gente começou a conhecer depois, que eram os caras que tocavam viola pra valer, né? E aí tinha umas porradarias de vez em quando sobre música, em ônibus, né? Aquela história toda. Mas fora isso, sempre funcionou muito bem, apesar dessas tretas todas. Eu acho que a molecadinha ralava mais com a gente, porque a molecadinha queria estar perto. Então, lembra, o Steve tinha 7 anos, sei lá, 8 anos. Os Willows tinham, sei lá, 9, 10 anos e a gente saía para tomar iogurte e eles queriam tomar iogurte e não podia, né, velho? A gente não podia, se a gente pensar hoje. Os anos 90 eram terríveis. A gente tava bebendo iogurte com 16 anos de idade na frente de todo mundo. As viagens para São Sebastião, elas aconteciam basicamente... A gente ia todo ano para São Sebastião. Todo ano nessa fase. Eu sempre, quando eu citar essa fase, é 95 até 2000, assim, até antes, né, um pouco. Que é... Todo ano a gente tocava na festa lá em São Sebastião. E a gente ficava hospedado num hotel na rua da refinaria, quase de frente para a refinaria, que era um hotel que tinha, acho que ele era Gaivotas, uma coisa assim, que ficava de costa para a praia do Porto e de frente para a refinaria. E eu não sei porquê, mas essa festa sempre caía no meu aniversário.
E não tinha essa assim, eu não vou viajar porque eu vou fazer uma festa de aniversário. Isso não existe, porque nossos... Eu falo isso, quando alguém me pergunta a orquestra, eu digo, cara, imagina a sua vida com 16 anos, 15, 14, 15, 16, você tá com seus melhores amigos, assim, pensa o teu melhor amigo, você tem 5, os 5 estão com você, você tá viajando todo fim de semana pra uma cidade nova, pra um lugar novo, tocando da hora, às vezes bicheira, num lugar, né, tocando e saindo pra tocar, saindo pra fazer arte, fazer música, de graça, pagando pra você ir. Porra, você tá no céu, entende? Você não tá indo pra Bahia, pra Porto Seguro, mas você tá toda semana indo pra uma mini Porto Seguro, que a molecada adora, né, que é a loucura. E era isso, aí chegava em São Sebastião, terminava de tocar, aí a gente saía pra tomar um iogurte. E eu lembro que tinha um barzinho que ficava do lado da Casa de Cultura. E esse barzinho, todo mundo ia. E aí é legal a sua pergunta sobre os senhores. A gente ia junto. Porque não tinha só os senhores, né? Tinha as crianças, os adolescentes, os adultos, e tinha um monte de sacana de adulto. E tinha os senhores. E dos senhores tinham os que também gostavam do rolê. Seu Carlinhos, né? O velho Didi, JB Fivela. Os inesquecíveis esses caras. E aí chegou uma hora, e é isso que eu penso hoje, cara, eu tinha de 15 para 16 anos, e todo ano a gente tava lá dia 22 de junho. E eles começavam a pagar iogurte para mim. E eu lembro que eu tomei uma garrafa, o primeiro porre que eu tomei na minha vida foi na orquestra, no meu aniversário de 15 anos, tomando martini. Porque eu não tomava cerveja, porque criança não toma coisa amarga. É um negócio horroroso, não gostava de tomar cerveja. E aí eu lembro até hoje, esse ano específico, saiu Ronaldo e Thiago para buscar vinho, porque eu não tomava cerveja. Nós achamos aqueles vinhos de garrafa azul, Fraioli, que é alemão, ruim, sem graça. Tomamos, não deu nada. E de repente os caras estavam pagando martini para mim e eu não conseguia nem levantar mais. E acabei com a garrafa de martini e ficou por isso mesmo. Ninguém deu escândalo, ninguém deu vexame, ninguém entrou em coma alcoólico, nada. Terminou, vamos embora pro hotel, deita, dorme, fica tranquilo. E quem pagava o iogurte era os velhinhos e os adultos, e era pouco exemplar, não sei nem se vale a pena ir ao ar isso aí. Mas era muito comum, todo mundo passava por isso, pô. Todo mundo passava por essas iniciações. Mas olha que era um ambiente controlado, era um ambiente responsável. Ninguém saía fazendo loucura para lugar nenhum. A gente não deixava, principalmente o Thiagão, a gente não deixava o Thiagão fazer loucura. De Londrina, da gravação do CD de Londrina, eu confesso que eu lembro menos, mas eu lembro da viagem, lembro do calor de Londrina e lembro da gente morar no teatro nos 2 dias que a gente teve lá, eu acho. E lembro da dificuldade, né? Foi uma dificuldade muito grande gravar ao vivo. Depois eu lembro que deu um maior problema de áudio, né? Não, deu problema nas fotos, se eu não me engano, tivemos que refazer as fotos. É muito engraçado, você lembra que a gente refez as fotos? Eu acho que era a Bartira que estava tirando foto e deu algum problema na máquina, só que se eu não me engano ainda era tudo de filme. Eu acho que era isso, e de repente as fotos ficaram meio embaçadas, as fotos tiradas originalmente, e a gente teve que refazer todas as fotos no Teatro Municipal de São José, e foi engraçado, porque era tudo mentira. Era muito engraçado a gente assim, tirando foto, segurando a viola, segurando foto, trocando ideia, como se a gente estivesse no teatro, nos momentos de intervalo de gravar e tal. Você vê, o que eu mais lembro é o que não foi verdade. E não sei se é porque já não era uma novidade tocar num grande teatro e gravar um CD. Então eu lembro da gente assim, a coisa que eu mais lembro de gravar CD não é o tocar, porque o tocar era o trabalho. Tirar a música era o trabalho, sentar e ouvir a guia era um trabalho. Você fazia as guias na maioria das vezes, se eu não me engano, né? Ou você, ou o Braz. E aí, tocar era o trabalho. Eu lembro das vivências. E essa palavra tem aparecido muito nas pessoas falando, né? Eu vi a Pim falar disso, Thiagão. Eu lembro do Roberto Corrêa sentado na cozinha. Você lembra também? Eu lembro do Roberto Corrêa sentado na cozinha, que era um estúdio menor. Eu lembro do Roberto Corrêa sentado na cozinha e a molecada em volta. Porque os senhores, legal, Roberto Corrêa. A gente era, caraca, Roberto Corrêa. É tipo, lembra como a gente chamava ele? O deus da viola. O Paulo Freire era o papa da viola. Eram os caras que a gente tinha, assim, em alto respeito. E você lembra disso? Ele tava falando, tava eu, Júlio, o Thiago, a Rhea, tava todo mundo em volta dele. E ele falando o dia que ele ganhou o LP do Dark Side of the Moon do Pink Floyd. E aí aquilo pra nós era êxtase, era assim,
o violeiro que eu mais pego bem falando de rock and roll e do dia que ele tirou o vinil do disco, tirou o vinil e começou a tocar, e ele começou a falar de música por música o que ele sentia, e eu assim, né? Eu sou o bobo do Pink Floyd, eu fiquei, meu Deus do céu, e a gente ficou horas ali ouvindo ele falar disso, ouvindo ele falar daquilo, e foi um fator de identificação muito grande pra gente, porque, cara, a gente era violeiro e era roqueiro, e você vê, hoje eu tô voltando a tocar viola hoje, mas, né, a gente tem, eu e o Júlio, a gente toca numa banda que só toca Pink Floyd. O Júlio toca guitarra, eu toco violão e canto, e assim, nós toco viola na minha casa pelo prazer de tocar. Então aquilo pra mim, naquele momento, foi assim, caraca, tudo bem ser violeiro e roqueiro, entende? Então eu lembro, por exemplo, a gente senta pra conversar disso, a gente sempre lembra da Xuxa, né? E até hoje, quando as pessoas falam, caraca, eu queria muito ir na Xuxa, quando tava nos anos 90, eu digo, eu toquei na Xuxa. E já não era mais o show da Xuxa, era Xuxa Park, né? Mas todo mundo travou quando viu ela de perto e todo mundo ficou se achando quando estava na rua Saturnino de Brito, 74, Rio de Janeiro, lá no Projac, não é? Não, no Projac é outro lugar. Era lá no Jardim Botânico. E eu lembro eu acho que era o Laerte, né? Porque o Laerte era o mais cabeção de nós, era o mais boca aberta. Eu lembro que lá na Globo tinha uma área que tinha uma fita, e do lado de cá só podia ficar quem estava de alguma maneira ligado ao programa, e do lado de lá eram só os visitantes. E aí qualquer um que tivesse do lado de cá, a molecada ia pedir autógrafo. E o Laerte ficou lá dando autógrafo. Eu acho que era o Laerte. Ficou lá e dava autógrafo. Ninguém sabia quem ele era, mas ele estava do lado de cá da fita, então vai lá e dá autógrafo. Aí tinha uns que se arriscavam, iam lá, paravam um pouco, aí dá autógrafo aí, tio. E aí os caras lá, 14 anos de idade, dando autógrafo, porque trocaram na Xuxa. A gente tocou na Xuxa, tocou na Angélica, que foi mais ou menos, mas né? Eu lembro da Angélica, eu vi a Rê falando, foi mais ou menos tocar na Angélica, porque a gente sentou no chão pra tocar. Os caras do SBT não tiveram medo de colocar uma cadeira pra gente tocar. Você tava? A gente tocou no chão. Senta no chão aí e toca. E foi isso aí. A gente falou, nossa, que bosta, vambora. Dane-se, Angélica. Tem uma fase que começa o giro, né? Quando a gente passa dos 17, e aí o pessoal já começa faculdade, namorada, aí aquele momentum vai acabando. E foi interessante porque eu não senti pesar de ir saindo. Porque eu percebi que era isso, era um ciclo, né? Você vê, a gente estava aqui falando agora, que né, o Ricardo entrou, eu ainda estava. De repente o ciclo dele foi depois de quando eu não estava mais. E eu não senti um pesar de, nossa, que vontade que eu tenho de estar. Porque eu entrei com 13, 14 e fiquei quase até os 18, 19. E é como se eu tivesse vivido aquilo que tinha que viver. Aquela fase foi. E eu me lembro de vocês também terem essa necessidade de se afastar. A gente acabou estudando à noite um tempo. Era muito difícil até ensaiar, porque a gente estudava à noite, trabalhava de dia, né? Era uma vida, a gente tinha uma vida normal, né? Pelo menos a gente aqui, eu e você. E eu me lembro que teve um momento em que você e o Júlio não estavam. E foi pouco, depois os dois voltam até. E eu acho que é nesse momento que eu meio que viro o número 2 ali. Eu sei lá, o número 1 e o número 2 pra mim era definido por quem começava a tocar o Bolero de Ravel. Então, quem é o primeiro do solo que entra? Era você, depois era o Júlio, depois era o Thiago, depois era o Laerte, ou eu, depois era eu, o Taíra, ou a Rê. Pra mim, aquilo ali era totalmente hierarquizado, né? E era. E honesto que seja. Aí o Davi não tá, Julinho começa, eu sou o segundo. O Thiagão saía muito também para aquelas coisas de castigo que ele passava, né? E aí eu lembro que teve uma apresentação que eu era o primeiro do Bolero de Ravel e eu tranquei uma de medo, que eu falei, cara, eu vou segurar o Bolero de Ravel. E era eu e Taíra, porque eu acho que a Regina Helena não tava também. E aí a Taíra puxando a base e eu puxando o Bolero de Ravel com a banda da Fundais. Porque essa apresentação da banda foi, pra mim, a coisa mais épica que a gente já fez. Que era a orquestra juvenil no começo, depois entra todo mundo, com a banda da Fundais, que dava vergonha até, porque os caras sabiam tudo de música. Todos liam, e a gente era Zé Ruela, a gente só tocava, lia tablatura. Então, assim, a gente tinha que segurar tempo mentalmente, enquanto os caras estavam lendo partitura para segurar tempo. Mas foi a coisa mais incrível, porque entrava uma viola fazendo base, entrava uma flauta. Entrava uma viola fazendo solo, entrava um clarinete. Entrava uma viola fazendo base, que é a proposta do Bolero de Ravel. E aí aquela coisa ia crescendo. Quando estava lá no alto, entrava uma bailarina, dançando o Bolero de Ravel na nossa frente. E eu tocava e falava, caraca, olhava as pessoas, você né, sempre fala isso, olhava as pessoas, tinha gente chorando na plateia, a gente, mano, isso aqui tá enorme. E aí a bailarina lindamente dançando e aquela banda e a orquestra fervendo, daqui a pouco começava a cair papel prateado do céu.
E aí você fala, que é isso que eu tô fazendo aqui? E a gente teve desses momentos de estar tocando e arrepiar da gente fazendo, e imaginando então o que os caras estavam vendo, estavam sentindo. E isso era muito legal, né? Muito legal. Eu lembro, aí eu começo a lembrar disso. Eu lembro da orquestra quando eu ia assistir, né? Que era Lucy, o Chico, e era uma apresentação que tinha uma beleza singela. Não havia uma obrigação de tocar uma viola incrível, porque o simples fato de você estar tocando viola já era incrível, né? Uma coisa que o Thiago falou que é muito legal cara, não tinha instrumento, não tinha viola para comprar em lugar nenhum. A gente ia lá, os caras iam buscar viola em Catanduva. A primeira viola que eu tive foi o tio que emprestou quando ele parou de tocar, era uma Del Vecchio, parecia um pedaço de pau. E aí depois você comprou uma viola melhor, ou eu comprei a do Thiago, que era uma xadrez melhor, ele comprou uma outra melhor e a gente foi melhorando os instrumentos. E eu falo, a gente sai de uma orquestra que tinha um valor enorme lá em 91, 92 pela singeleza da raridade de tocar viola, e ela não ficou parada naquilo ali, né? A gente vai agregando, o Brás foi agregando coisas, e vamos tocar Villa-Lobos, e vamos tocar Ravel, e vamos tocar Milton Nascimento. Lembra? E depois começam a entrar as músicas autorais que, na época, eu olhava e falava assim, vamos tocar, mas de boa. Hoje eu olho e falo, cara, aquilo é que tem valor. É a música autoral que tem valor. As pessoas estavam produzindo riqueza, produzindo música rica. Eu estava tocando. Eu nunca tive a pretensão de compor e nem nada, mas... E aí esse momento todo que a gente passou e que seguiu depois, né? Que pra mim é como se pra mim a linha de chegada fosse ali, 99, 2000. Daí eu fui estudar, fui fazer faculdade, aí começo a trabalhar, mas fica dentro de mim. Até hoje, quando eu subo num palco, é raras vezes que a gente consegue fazer, ou que a gente conseguiu fazer, eu penso que a gente não tem pavor de palco, de tanto palco que a gente teve na vida, né? Brasília. Brasília não é o ponto alto da orquestra. Não é. Brasília é um ponto fora da curva da orquestra. Para mim, o ponto alto da orquestra é a apresentação da bailarina. De tantos pontos altos que a gente teve, esse para mim é o mais bonito de todos. Aquela no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, foi incrível também. Mas Brasília é um ponto fora da curva, porque pegou uma fase em que a gente já estava fora da casa enquanto jovem. Era a viagem mais longa que a gente ia fazer. Imagina, 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar. E 4 dias, 5 dias, e conhecer Brasília, um ponto turístico e tal. E no fim das contas foi tosco, né? As apresentações foram todas muito horrorosas, cara. A gente tocou em lugares que eu não entraria se eu tivesse na minha cidade. A gente tocou basicamente em cidades satélites em Brasília. Eu lembro de a gente ter tocado no Recanto das Emas, cidade chamava Recanto das Emas, 100.000 habitantes, não tinha asfalto na cidade. A gente começou a chegar na cidade, a gente sabia que estava chegando porque subia uma névoa marrom que parecia uma cúpula marrom de poeira. Era uma Caçapava sem asfalto. Sem asfalto, não, Caçapava é uma cidade de 100.000 habitantes, não, longe de mim falar alguma coisa sobre Caçapava, estamos falando do tamanho dela, pô, tamanho de Caçapava. Era uma cidade relativamente grande, só que de terra. E a gente tocou, sei lá, no negócio da igreja, na sacristia da igreja. Depois eu só lembro dessa, se você quer saber. Eu não sei quantas vezes a gente tocou lá. Eu sei que a gente tocou no DF-TV. Eu fiquei doente. Eu peguei uma gripe muito forte. Eu não fui fazer turismo. Eu tava com febre. E é muito frio, né? A gente foi em julho, eu acho. E era muito frio naquele Planalto Central. Lembrava muito da Legião Urbana. E ao mesmo tempo lembrava da apresentação que a gente teve que fazer sem cueca, né? A gente teve que fazer uma apresentação sem cueca, porque a Bartira, segundo consta, é a Bartira, mas está muito claro na minha cabeça que foi a Bartira, a Taíra e a Regina Helena. Que no momento... Então a gente foi tocar um dia, acho que eu fui sim, porque eu também perdi o bonde. Que a gente foi tocar e não foi todo mundo. E aí elas ficaram, e quando a gente voltou, ficavam 3 em cada quarto. A hora que a gente foi se arrumar para trocar de roupa, não tinha cueca em lugar nenhum. Nem usada, nem nova. E elas tiveram a manha... Cara, eu não teria a manha. Elas tiveram a manha de não rir. E de sustentar que não viram e que não fizeram absolutamente nada. E a gente foi tocar no frio de calça jeans sem cueca. E é um perigo calça jeans sem cueca.
o zíper passa a ser um troço assassino, né? E não tinha outro jeito, era isso aí, sentava, dava aquela ajeitada e vamos tocar. Na volta da apresentação, ela joga um saco no ônibus, desse tamanho, com todas as cuecas, usadas e novas, tudo junto. Tipo, aí, ó, seu Zé Ruela. E zoaram a gente forte mesmo, né, cara? E tem uma parte que eu não sei se a gente pode contar aqui. Eu conto e depois você corta. Que é a nossa famosa e triste. Eu acho triste hoje, porque era uma besteira sem tamanho, né? Que era o correr pelado, né? A gente correu pelado no clube, no clube, no clube de campo lá, como é que chama? A gente ficou num hotel fazenda. E do nada, eu não esqueço essa cena, eu preciso contar assim, dane-se, depois a gente faz uma versão só maior de 18. Que era assim, todo mundo de boa, friaca, porque o clube ficava longe da cidade, né? E aí bate o Vinícius e o Fabrício na minha porta. Você não ficava no meu quarto, né? Era o seu Julinho, meu tava eu, o Ronaldo Laerte. E aí bate o Fabrício e o Vinícius assim, de cobertor, amarrado, mó cara de frio. Ô, tá frio, né? Tá frio. Pô, tá mó frio, não sei o quê. Aí ele olha pra minha cara com a cara de sem vergonha. O Fabrício fala assim, vamos aí. E abre o cobertor e ele tá completamente pelado e de tênis. Vamos aí, vamos correr pelado. Eu, cê é maluco, mano? Não, vamos aí, vamos aí. E os caras, então vamos então. E fomos. E aí fomos passando no quarto de todo mundo. E foi só os moleques maiores, obviamente. E a gente deu uma volta pelado e cruzamos com os guardas, tivemos que fugir dos guardas, e foi uma doideira de moleques de 16 anos. Hoje eu olho e falo, cara, que besteira, mas a gente correu pelado em Brasília. E Brasília foi muito legal porque a gente teve uma possibilidade de se aproximar muito do Roberto Correia, né? Que ele é de lá, então ele ia, lembra? Ele ia nos clubes, fizemos churrasco e tal. E foi muito legal. O Roberto tem uma importância muito grande na orquestra de viola, né? Ele foi um grande divulgador naquela época que ele veio para tocar com a gente, para gravar uma música no CD e tal. Ele é um cara bem importante para isso também. Tinha uma coisa quando a gente tocava em lugar massa, teatro principalmente. Eu lembro disso, sobretudo no teatro do Rio de Janeiro, porque os carioca já olhava para nós e falava caipirada. E a gente chegou para tocar e a gente sempre fazia isso porque chegou uma hora que a gente era o arrogante, não é arrogante, mas os caras tratavam a gente como um bando de Zé Ruela que tocava viola. E chegou uma hora que a gente tinha bagagem de tocar, que a gente ouvia a gente ligado e sabia o que queria ouvir em termos de som. Então assim, quando você falava, põe um pouquinho mais de bar, um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de médio, não sei o que, sobe um pouquinho, não sei o que, dá mais não sei o que, o cara olhava pra sua cara e falava assim, sabe nada, tá inventando. E alguns caras de mesa pegavam mal porque eles achavam que e viola não é fácil ligar um monte de viola junto. Então os caras meio que faziam de qualquer jeito, né? Dificilmente pegavam um cara que queria fazer bonito. Então eu lembro que eles basicamente, sim, cagavam na nossa cabeça. Tipo, dane-se, velho, não vou cuidar de vocês bonitinho. E aí eu lembro que quando a gente ia passar o som, eu não sei se o Thiago lembrou disso, mas eu lembro muito. Que era assim, eu sempre tocava uma música do Pink Floyd na viola. Uma passagenzinha de uma instrumental do Pink Floyd, o outro fazia um instrumentalzinho de não sei o que, aí os caras já olhavam assim, eu lembro disso. A gente fazia de propósito, que era pro cara olhar, você fazia um bagulhinho eloquente, tirava do setor caipira e colocava em algo que ele entendia, o cara falava, os moleque toca. Aí mudava tudo, não sei se você lembra, mudava o tratamento dos caras com a gente, tipo, olha lá os moleques tocando rock and roll na viola, pronto, é os caras que sabem de música, porque o respeito não tinha. Não, e não sou eu que desrespeito, pelo amor de Deus, não é isso, você tinha que mostrar pro cara da música, pro cara da mesa, que você sabia tocar. Aí você metia um rock and roll na viola lá, e o cara, opa, beleza, então põe um pouco de médio aí, põe um pouco de grave aí começava a cuidar da gente um pouco melhor. Isso eu lembro bem, a gente passou várias vezes, e muitas vezes a gente fazia isso também, já como uma defesa dos moleques que estavam na plateia, porque às vezes rolava isso, lá os caipira, irmão, dá um bisu aqui, o cara, demorou, entendi, porque os moleque playboyzão das festas, às vezes que vinha lá e ficava olhando, lá um bando de caipira, porque cara, é isso que às vezes as pessoas acham, a gente entrava de colete e camisa branca, a gente fazia parte de uma orquestra que tocava música caipira, nem por isso eu só gosto de música caipira, e sim, levantava pra tocar, né, eu cantava muito pouco, cantei umas ou duas vezes, mas quando explodiu o catira no final, e acho que o catira é o final de todas as fases da orquestra, e todo mundo descia, aí o Ronaldão já metia a mão no microfone e cantava o catira junto com o seu Oswaldo, com o Junqueira, com o Giba, com quem tivesse lá. E isso era muito divertido, e aí nem por isso a gente era o caipira da viola, porque a gente já deixava
os esqueminha prontos lá embaixo, e a gente tinha que lembrar que a gente não era caipira, então já mandava um rock and roll na viola o tempo todo, que era muito louco. Isso eu lembro bem, que a gente fazia sempre. E eu acho que a única coisa de legal de falar para terminar é o quanto ela influenciou na vida de todo mundo. Eu sei que todo mundo tem um peso diferente da orquestra na vida. Alguns talvez não tenha significado nada. Para outros, como para mim, significou um momento da vida muito, muito longo, né? A gente, sei lá, 7, 8 anos de diversão pura, aprendizado e experiência que pessoas não vão ter. Eu não consigo falar nada de ruim, apesar de ter muita coisa ruim, no sentido de apresentação ruim, de tretinha, de cisão, né? Daquela história de orquestra juvenil, quando a galera foi ficando arrogante. A gente se colocou no nosso lugar depois dessa cisão. A gente entendeu que a gente estava errado. Isso também é maturidade que a gente teve na época, né? De vamos separar a orquestra, vamos deixar os velhos tocar música caipira e vamos nós seguir por outro rumo. E a gente viu que isso não fazia nenhum sentido. Se você me perguntasse, fala aí uma passagem chata da orquestra, eu não lembraria. E eu tenho memória fotográfica para lembrar de muita coisa da orquestra, mas eu só consigo guardar as coisas que foram boas. E eu acho isso bom, porque é como se fosse uma coisa, é meio imaculado, é um período da minha vida assim, isso aqui é bom. E é tão bom que os meus amigos são de lá, né? E os meus irmãos tocaram na orquestra, até o meu irmão mais novo, que não é da viola, gravou o disco de Londrina com a gente tocando percussão, porque todo mundo era muito bem-vindo no nosso ciclo de amizades. E isso foi ficando. A gente não é amigo de se ver todo dia, mas todo mundo é amigo de sempre se falar, sempre se ver e se gostar até hoje. E acabou virando um círculo de amizades mais forte do que o da escola, mais forte do que o da faculdade, pelo tempo e pela intensidade do que a gente viveu. Eu acho que isso ninguém tira da gente, assim, é a parte de um privilégio que a gente teve de tocar, viajar, tocar em palco ruim, tocar em palco bom, com gente xarope, com gente legal, com todo tipo de gente da cidade de São José e de outras cidades da imediação, e todo mundo que chegava se adequava ou saía. E se adequava no sentido de ou você entra no esquema, que isso aqui é uma família, ou não entra. E é claro que isso também é um tanto do quanto a gente era jovem. E a gente não se preocupava em ver os problemas, porque os adultos estavam se preocupando em ver os problemas. A gente sabe disso. Eu sei disso e agradeço aos adultos que mediavam as situações que eram mais difíceis e que muitas vezes blindavam a gente de não permitir que essa coisa do brilho total de estar ali, pelo tesão de estar, fosse apagado ou ofuscado por algum problema político, econômico ou de relações que podiam haver, e a gente sabe que havia. Mas fora isso, é só notícia boa, só coisa boa que sempre aconteceu. Vem pagode por esse Brasil inteiro. No braço dessa viola, minha mão desce viver. Nas suas cordas que vibram, meu dedo toca maneiro. No som da viola e do peito, fica marcado o violeiro.